Já com então a primeira questão para o José Augusto. Porque é que a ciência muitas vezes coloca reticências perante os fenómenos espíritas? Nós não podemos confundir a ciência com o método científico. A doutrina espírita é uma ciência porque ela utiliza o método da ciência. Porque a ciência em si é materialista. A ciência em si tem que palpar, tem que ter a certeza, tem que sentir. O espiritismo, utilizando o método e havendo a justificação da crença, comprovando pelos fenómenos, dá essa realidade. Mas o espiritismo utiliza o método. Ele é a ciência porque utiliza o método, não porque não podemos equiparar ciência espírita com a ciência materialista. A ciência materialista precisa, sim, de ter palpável. A ciência espírita, não. Precisa de, através dos efeitos, vai remontando às causas. Isto aconteceu. A cadeira levantou-se. Por que é que ela se levantou? A cadeira respondeu uma pergunta. Ela teve um comportamento, levantou-se no ar, ela aproximou-se de uma pessoa e empurrou a pessoa, aproximou-se de outra pessoa, afagou a pessoa. Ou seja, há ali uma factualidade. E então, através do método, e tendo já filosoficamente justificado a existência dos espíritos, Kardec comprova, pelo método científico, a existência de um espírito que está a presidir àquele fenómeno. Agora, se nós quisermos associar ciência espírita com ciência materialista, claro que isso não é compatível, porque a ciência materialista tem que ter. O espiritismo não pode dizer assim, olha, levantou-se uma cadeira e pegou para o espírito, olha, está aqui ele. Não há como podemos fazer isso. Não é? Agora, também há fenómenos, através das aparições, ou estudadas muito bem pelo Sr. William Brooks, exatamente, obrigado, em que há essas comprovações. Nós temos agora na atualidade, o José Manuel falou, Paulo César Frutuoso, experiências de materialização. Está comprovado. Agora, à luz da ciência materialista, claro que o materialismo, ou melhor, a ciência precisa dizer, não, nós não acreditamos porque não temos coisas palpáveis. E então pode-se colocar essa questão. Agora, se nós quisermos utilizar, e sendo nós crentes, e tendo nós, porque há aqui uma diferença muito grande entre aquilo que nós acreditamos através da razão e aquilo que nós acreditamos através da informação. Não é? Porque quando nós acreditamos em Deus através de uma informação, Deus é bom, Deus é justo, Deus é Pai, quando a vida nos corre bem. Mas quando nós somos confrontados com uma adversidade, com um problema qualquer, Deus deixa de ser justo. Deus nem passou por mim, então olha o que ele fez comigo. Roubou-me a minha filha, roubou-me o meu pai, roubou-me isto, não sei o quê. E utilizamos depois até expressões pejorativas. Porquê? Porque nós não associamos, não assumimos Deus como uma realidade. Nós assumimos Deus como uma crença. E como nós não a conseguimos justificar, nos momentos da adversidade, Deus não está cá. Não é? Agora, quando nós temos a crença em Deus justificada, o que é e comprovada mesmo, nós pensamos, não, Deus é justo, é bom, seja em que circunstância for. Por isso é que eu tenho o hábito, nós ouvimos muitas das vezes nas nossas orações, obrigado, Pai, pelas coisas boas que me dás e pelas menos boas que me dás. No meu ponto de vista, isto é melhor. Porque Deus nunca nos dá nada menos bom. Deus nunca nos dá nada menos bom. Dá-nos coisas desafiantes. É verdade, desafiantes. Mas não é menos bom. Porque até estava a infinita justiça de Deus se Ele me desse alguma coisa menos boa para mim. Porquê que me dava a mim uma coisa menos boa e dava ao outro uma coisa boa? Não, Ele dá-me aquilo que eu necessito, que é bom para mim. Uma pessoa que esteja com uma patologia de cancro tem que fazer quimioterapia. Quem passa por isso sabe que isso dói.
Mas é bom. Porquê que é bom? Porque lhe dá sustentabilidade, é uma forma que tem da pessoa poder cá estar mais algum tempo. Diminuiu a qualidade de vida, é verdade, mas está cá. Compreende? Então nós podemos dizer, a quimioterapia é muito má. Depende do ponto de vista. Então, quanto-nos a questão que, desculpa, a questão era da ciência quê? Porquê é que a ciência muitas vezes coloca reticências aos fenómenos espíritas? Logicamente, porque não está sustentada numa fé. Está sustentada em quê? Em coisas factuais. Tão simples quanto isso. Para o José Manuel, como relacionar a ideia que os espíritos que participaram na obra de Kardec são de tal forma superiores e evoluídos e que as respostas foram reveladas por Jesus, revisadas por Jesus, com a ideia de que a ciência atual, nas áreas da biologia, física, astronomia, etc., considera ultrapassada várias teorias presentes no livro dos Espíritos, por exemplo, a teoria da geração espontânea. Ora bem, mais uma vez muito bom dia. Como eu citei na apresentação, uma célebre frase de Kardec em que ele assegurou que se algum dia a ciência provar que o espírito que está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. E eu vou começar por... Primeiro tenho que confessar que não li, não sei ainda expressamente em que é que se refere esta teoria da geração espontânea. E como eu estava até com alguma dificuldade em interpretar a letra que aqui estava escrita, eu pedi à minha colega que me ajudasse a traduzir, a ler, a interpretar esta palavra. Para princípio, já sei, mas do nada, nada que cria, porque existe, tudo nós sabemos que vem do fluido cósmico universal. Portanto, é um dos princípios que está explicado. Porque senão vamos pensar como é que apareceram as estrelas do nada. Portanto, tudo vem do nada. Portanto, esta teoria da geração espontânea que eu não estudei e não vou contestar. Sei que, porque me interessa e porque me tem, gosto das obras do Dr. Paulo Sérgio que eu citei, que é um homem de ciência, é professor universitário, é médico, é cirurgião e relata-nos imensos casos que nos fazem refletir. E ele próprio coloca nas inúmeras palestras que faz, portanto, coloca à plateia as questões para depois se encontrarem uma resposta que esteja fora, digamos, não do sobrenatural, mas da explicação e das respostas que se encontram no Espiritismo. Portanto, eu vou fazer uma citação de Einstein. E toda a gente conhece que Einstein foi um dos cientistas mais reconhecidos, é ainda considerado um homem que é acima da nossa média. Portanto, ele dizia que não era religioso, mas disse: a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. E, portanto, eu não conhecendo e, portanto, não podendo contestar a teoria da geração espontânea, considero que, efetivamente, eu pessoalmente, ainda não encontrei nada. E se isso já tivesse sido encontrado por os inimigos ou aqueles que contestam o doutrina espírita, falariam propagandear muito mais profusamente do que nós conseguimos divulgar a doutrina, que as ideias, as teorias que contestassem o livro dos Espíritos. E até hoje, sinceramente, não me chegou ainda informação nenhuma que conteste com verdadeiro e irrefutavelmente os ensinamentos que nos são dados no livro dos Espíritos. Só porque a pergunta pode conter essa questão, a teoria da geração espontânea não está
não faz parte da doutrina espírita, mas é referida, refutada pela obra de Kardec, tal como é refutada pelo que a ciência sabe atualmente. Para o José Augusto, o nosso Mestre Jesus baseava-se no crer para ver, no crer para criar e materializar. Esta necessidade de comprovar cientificamente é do nosso ego, o ver para crer? Eu penso que não. Repare, nós temos uma passagem de Jesus, quando ele aparece no meio dos apóstolos, e depois ele dirige-se a Tomé e diz: Tomé, coloca o dedo nas minhas chagas, e depois disse: tu acreditaste porque vistes. Feliz daquele que acredita sem ver. Isto está no Evangelho. Ou seja, então o próprio Cristo, ele incita-nos a realmente há uma fé, não é? Em que não é necessidade de realmente. Agora, o que nós temos é que raciocinar. E até buscando um bocadinho da questão anterior que me foi colocada, é preciso ver que todo o ser humano, por natureza, é espiritualista. Até porque cada um de nós temos o cunho de Deus colocados na nossa alma. Mas todos nós somos espiritualistas. Não é? Então aqui a questão que se coloca é essa. É nós podemos crer sem ver. Há uma passagem muito engraçada de uma menina numa escola em que a professora era muito materialista e dizia assim: tudo o que existe tem que ser palpável e visto. Tudo aquilo que a gente não possa ver ou palpar não existe. E então a menina disse assim: senhora professora, dê-me 2 copos com café. E disse: estou a provar um e outro. E ela disse: qual é o mais doce? E ela disse: é este aqui. Porquê? Porque tem açúcar. Ela disse: como é que a senhora sabe que tem açúcar? Deu, palpou o açúcar. É assim Deus na nossa vida. Nós não vemos, mas a vida torna-se mais doce quando nós queremos nele. É isto, meus amigos. Do meu ponto de vista, dentro do meu conceito, nós não precisamos quando nós temos o B para aquilo, isso é ego. Isso sim é ego. Mas também é falta de informação. E normalmente o egoísmo e esse ego, ele gera-se pela falta de informação. Porque conhece a verdade e a verdade te libertará. E a verdade dá-nos a humildade que nós precisamos para sabermos que há muito acima de nós e que nós não precisamos de ver para que as coisas aconteçam. Livro dos Médiuns. Kardec coloca uma questão assim, relativamente a isso. Se nós estivermos num prado e ouvirmos um tiro de uma pistola e vimos um bando de patos a passar e há um tiro da pistola e o pato cai, qual é a dedução que nós tiramos? Alguém matou o pato. Alguém deu um tiro no pato. Alguém precisou de ver o tiro. Alguém precisou de ver o atirador. Para tirar essa conclusão. É só uma questão de nós somarmos lógica e racionalmente somarmos as coisas. É isto que a doutrina espírita nos pede. É a doutrina da fé raciocinada. Por isso é que a doutrina Kardec diz-nos no preâmbulo que o espiritismo não é de ninguém, mas é de todos. Porque ele incentiva a moralidade. Então a questão que se coloca é esta. É nós sermos coerentes e não nos deixarmos levar por dogmas e não consolidarmos a nossa fé em algo que não seja sobre a razão. Porque nós somos pessoas que temos que questionar. Quando não compreendemos algo, pergunta-se. Vai-se ao encontro, vai-se à procura. A codificação tem lá tudo. Nós, se temos dúvidas, é só uma questão de nós estudarmos. E ter amor ao saber. Ir à busca da verdade. Isso dá-nos conhecimento. Dá-nos conhecimento e dá-nos conceitos filosóficos. Dá-nos conceitos filosóficos. Dá-nos espiritismo. Por que razão o magnetismo não tem relevo nos centros espíritas? O magnetismo tem se tornado o prende-pobre do espiritismo?
nesta pergunta, a pessoa que escreveu até começou por pôs aqui um quadrinho, um destaque, mencionando os 3 N ou os 3 N's que eu referi. E eu referi como os 3 N's, como uma citação de Sérgio Kissel, em que era o magnetismo, a mediunidade e a medicina. Ora, o magnetismo, Kardec foi um dos estudiosos do magnetismo. Digamos, o maior pesquisador na área do magnetismo foi Franz Anton Mesmer, que criou um mesmerismo. Portanto, estão associados e há uma ligação. Quando me perguntam aqui, por que razão o magnetismo não tem relevo nos centros espíritas? Ora bem, o magnetismo tem relevo nos centros espíritas quando se aplica o passe espírita, seja ele coletivo ou individual. De qualquer forma, a filosofia espírita, como a filosofia e ciência de consequências morais, o ênfase que tem que ser dado é a necessidade de haver uma transformação moral. Porque o magnetismo não é que é cura, não resolve em todos os momentos, auxilia o equilíbrio de um determinado paciente, de uma determinada situação. Mas, se essa pessoa, se esse indivíduo, se esse ser, permanece na mesma forma de pensar, na mesma forma de agir, não altera em nada o seu comportamento, a sua forma de pensar, nada, com certeza que não é o magnetismo. Ele continua com o seu magnetismo a atrair o tipo de influências que lhe são altamente desfavoráveis, porque a questão do magnetismo é uma forma também de sintonia, e a sua sintonia permanecerá nos patamares em que gosta de estar, em que se afiniza. Portanto, o magnetismo na doutrina espírita, ou nas casas espíritas, é, digo eu, pelo menos é assim que considero, altamente ensinado e divulgado, mas não como um paliativo que resolve os problemas, porque a solução está basicamente na conhece-te a verdade e ela te libertará. Busca e acharás. Ora, eu posso buscar, mas só procuro, só tomar um comprimido e julgo que aquele comprimido vai solucionar as minhas dores e eu não faço nada para corrigir tudo aquilo que me levou a eu sofrer daquelas dores. E não só as dores físicas, mas acima de tudo as dores morais também, são resultantes de formas de agir, de formas de pensar, porque o pensamento é tudo. Mente sã em corpo sã. Conhecemos todas essas frases. Será que temos sempre uma mente sã? Se não temos uma mente sã, é o magnetismo que vai mudar a nossa mente? Não é. Bem, por isso, posso ir a todos os tratamentos. Eu não queria citar, portanto, nem utilizar nenhumas outras correntes, inclusive terapias alternativas, que utilizam a manipulação energética. Portanto, utilizam basicamente o magnetismo. Será que essas terapias se preocupam verdadeiramente ou incentivam os seus frequentadores e seguidores a irem ao cerne da questão, que é a necessidade de eu evoluir, de eu me transformar moralmente? Se eu permanecer o mesmo, se eu tiver no meu íntimo um conjunto de sentimentos que não são os mais agradáveis, enquanto eu nos corrigir, a minha vida vai alterar? Se eu for tendencialmente um homem pessimista, alguma vez eu vou ver alguma coisa boa no que me rodeia? Provavelmente não. Então vou queixar que é a casa espírita que não utiliza o magnetismo, porque podia ir lá fazer uma manipulação qualquer e eu ficava excelente. Desculpem, mas o magnetismo está no espiritismo, mas não apenas no passo tradicional ou no passo coletivo,
está na informação permanente que é dada a todos os frequentadores e o convite que é dado à necessidade de fazer a sua reforma íntima. Portanto, não se faz tudo de uma vez? Não. Sairemos desta vida com tudo feito? Não. Eu, pelo menos, não. Até acredito que todos os nossos filhos que estão a ouvir já estejam num nível muito superior ao meu. Eu não. Portanto, já seguro, porque a minha consciência ainda tem bastantes remorques de coisas que eu tenho que valorizar e melhorar. Portanto, penso que terei dado minimamente a resposta ao que eu penso ou aquilo que é o uso do magnetismo. José Augusto, por que razão a doutrina espírita ainda é tão desconhecida? Não acha que faria sentido ser divulgada na escola pública? Então, e o catolicismo, os testemunhos de Jeová e todas as outras têm o mesmo direito de pensar igual. Aquilo que conta, meus amigos, é nós optamos por abraçar esta doutrina. E aqui é que é dizer. Ou seja, se nós optamos, qual deve ser a nossa preocupação? É em divulgar ou transformarmos nós? Se cada um de nós fizer o seu papel, a sociedade muda completamente. É como a história do colibri. O colibri no incêndio florestal, aquele passarinho pequenino, eles têm outro nome, é o beija-flor. Aquele pássaro tão pequenininho pegou num incêndio florestal, foi ao rio buscar uma botinha de água para deitar no incêndio. E os animais todos, opa, tu sozinho, tu sabes, eu estou a fazer a minha parte, façam a vossa. É isto que todos nós temos que fazer. Há partes, há contextos da doutrina espírita, como ciência e como filosofia, que até são estudadas em faculdades. Mas não é aqui a questão primordial. A questão primordial é a transformação, até como disse um pouco o Zé Manel. É a nossa transformação. E quando nós nos transformamos, nós somos os maiores e os melhores divulgadores da doutrina espírita. Que não adianta ser espírita ou frequentador da doutrina espírita se eu tenho um comportamento reprovável na sociedade, na família. Não adianta ser espírita e estar aqui a fazer palestras, estar aqui a responder e chego a casa e crio um ambiente de terror em casa. Que não adianta ser espírita se eu chego ao meu trabalho e sou alguém que tem um poder de domínio e subjugo as pessoas que estão sob a minha alçada. Não é isso. Estou a falar pelo meu ponto de vista. Segundo aqui o meu conceito é assim: o verdadeiro espírita reconhece pelo esforço que faz de se transformar, eliminando todo o mal que lhe sobra e conquistando todo o bem que lhe falta. Ponto final. E que se cada um de nós fizermos o nosso trabalho individualmente, isto coletivamente, nós teremos uma sociedade muito melhor. Porque, infelizmente, e isto acontece, isto é abrangente, isto aqui é transcendente a todas as orientações. Às vezes há guerras internas que não fazem sentido nenhum. Fala-se em paz, amor, fraternidade, não sei o quê, não sei o que mais, tudo mais. E às vezes criam-se conflitos desnecessários. Porquê? Porque o personalismo impera. Então, eu acho que antes de pensarmos em querer colocar o espiritismo nas escolas públicas, é pertinente a pergunta e eu respeito e está muito bem colocado. Mas a questão que nós temos que colocar é assim: e eu? Eu estou a mudar? A doutrina espírita, que eu sou espírita, ela está-me a esclarecer o suficiente? Eu estou a ir à procura dos preceitos da doutrina espírita? Depois, sim, vamos pensar da outra forma, em ser mais abrangente. Mas o importante agora é que cada um de nós interiorize a doutrina espírita. Nós, quando nos fala do espírito, nós entramos no espiritismo, mas é preciso o espiritismo entre nós. É preciso que ele entre nós. E para entrar em nós, nós temos que estudar, nós temos que ir ao encontro das propostas do espiritismo. Porque, meus amigos,
Peço desculpa pela frontalidade. Quantas pessoas que frequentam a doutrina espírita, com trabalhos mediúnicos, nunca leram o livro dos médiuns? Nunca leram o livro dos médiuns. Penso que está a estudar. Vamos juntar aqui. Sim, vamos juntar aqui duas perguntas. Uma, porque é sobre o mesmo tema. Podemos afirmar que os valores morais são uma espécie de código de conduta que diz como nos devemos comportar dentro do grupo social ao qual pertencemos de forma a integrarmos e adequados. Na doutrina espírita, qual é esse código de conduta? Ora bem, mais do que um ponto, eu referi, em mais do que um ponto, eu referi na apresentação de que a questão do desenvolvimento moral do homem, que corresponde àquilo que se chama nível evolutivo, compreende ser a moral, a integridade moral e a forma como nós aplicamos essa moral. Concluindo que o grau de senso moral é um aspecto mais importante. Porque tudo resulta depois, a moral de cada um, que muitas vezes ainda se sente que no fundo é elástica, que está de acordo com o desenvolvimento, a evolução de cada um, e está inclusivamente dependente digamos, de região, já nem é de pessoa a pessoa, mas de região para região, ou de país para país, porque há aspectos morais que já não são tolerados numa determinada sociedade e que ainda são aceitos noutra. Daí as regras, as leis do homem, que são distintas das leis morais, vão permitindo que se façam ou que se atuem de uma determinada forma num local e noutros são absolutamente intoleráveis as coisas que uma sociedade ainda é permissível. Mas os valores morais são as leis morais que estão explícitas na nossa consciência. Porque nenhum de nós é a primeira vez que está a viver uma existência e as leis morais, como o capítulo do Livro dos Espíritos dedica, portanto, tem uma parte totalmente dedicada às leis morais. E é essas leis morais que é esse o código de conduta, é esse, digamos, que a doutrina espírita nos ensina e aconselha. E eu, sorrindo por conhecer e saber que é assim, quando o Zé Augusto disse que há muitas pessoas que trabalham até em tarefas mediúnicas e nunca leram o livro dos médiuns, e eu também quase perguntava de muitos espíritas que frequentam assíduo regularmente, quantos é que já leram na totalidade o livro dos espíritos? E se calhar ficava como ele diz, que não é preciso mais comentar. Portanto, cada um faz, na consciência de cada um, é que vai dar resposta àquilo que já fez, àquilo que não fez, àquilo que leu, àquilo que sabe, àquilo que quantas vezes leu, ou a parte que leu, etc. Portanto, o código de conduta qual é? O código de conduta são todas as leis morais expressas no Livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, essas são inconfundíveis, não as podemos querer não escutar, podemos não querer seguir.
é a nossa consciência. Quantas e quantas vezes nós nos desculpamos ou nos tentamos desresponsabilizar em situações que nós atuamos de uma determinada forma e há uma acusação, uma voz interior que nos diz: não é assim, não devias ter feito isso. Mas não, eu disse, os outros também fazem. Se eu não fizer assim, vou ser considerado um otário ou vou ser considerado um tolo. E por isso nós vamos arranjando milhares de formas de nos autodesculparmos, julgando que nos enganamos a nós, os outros, e até que nos enganamos a nós próprios. Mas de facto nós não nos enganamos porque não enganamos a nossa consciência. Agora, podemos não querer ouvi-la, podemos não querer aceitá-la, porque naquele momento contraria algumas tendências, contraria algumas vontades, e a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Porque se nós fizéssemos a vontade de Deus, como dizemos nessa oração que todos conhecem, não sofreríamos, nem teríamos metade das dificuldades em que nos vemos muitas vezes envolvidos. Por isso, o código de conduta é a consciência moral individual que está gravado no íntimo de cada um. Podemos ou ainda não estar no plano de evolutivo que aceitemos e reconhecemos toda a validade, mas ela está lá. E não temos outro caminho. Demoremos no tempo que demorarmos, tínhamos que fazer as reencarnações que fizemos, portanto, chegaremos necessariamente a esse estado de perfeição para que fomos criados, para podermos então ser felizes e perfeitos. Obrigada. Eu vou falar agora um pouco mais à capacidade de síntese nas respostas, porque temos muitas perguntas. Algumas delas podem parecer que não têm a ver com o tema que o José Augusto apresentou, mas têm, porque o tema foi suficientemente abrangente. Uma delas é esta. Afirmando-se o Espiritismo como ciência, espera-se algum grau de exatidão, assim como entender a discrepância notória entre a codificação, nomeadamente o Livro dos Espíritos, e alguns textos ou obras psicografadas. O que devemos priorizar? A codificação ou as obras subsidiárias? Há uma razão pela qual não fazemos esta aqui. Obras subsidiárias ou obras psicografadas? A pergunta implica que há uma discrepância entre o Livro dos Espíritos e algumas obras psicografadas. E noutra pergunta, que devemos priorizar a codificação ou as obras subsidiárias? Codificação, ponto final. Eu acho que isto já dá para responder. Tudo o que seja fora da codificação, nós temos que ter sempre reservas. Bem dia. A ciência espírita são os 5 livros da codificação. Agora, as obras subsidiárias podem ter e têm uma continuação, mas têm que estar sempre fundamentadas nos princípios de Kardec. Porque senão, não adianta. Então o que nós temos que seguir é sempre Kardec. Emmanuel, ter o cuidado de dizer a Chico, se algum dia eu contrariar Kardec ou Jesus, abandona. E segue Kardec ou Jesus. Está tudo dito. Então a ciência, a doutrina de tríplice aspecto científico, filosófico, de consequências morais, é a de Kardec. Ok? Havendo contradição que possa eventualmente existir, nós não temos que ter dúvidas nenhumas. É a seguir Kardec. Eu tive cuidado de perguntar se eram obras psicografadas ou subsidiárias. Quando nós entendemos obras subsidiárias, nós associamos logo Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Divaldo Amaral Pereira e por aí fora e por aí fora. Porque obras psicografadas, há aí 500 delas. E Deus me livre. Que aquilo não tem nada a ver com nada. E isso é que é preciso ter cuidado. Agora, apesar de Kardec ter dito, a gente deve ler tudo. Aquilo que fala a favor do Espiritismo ou aquilo que fala contra o Espiritismo. E a gente tirar o melhor das informações que vamos tendo. Mas
Não tenhamos dúvidas, meus amigos, não tenhamos dúvidas. Codificação. A codificação é que é o norte, o norte da doutrina espírita é a codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênesis, o Céu e o Inferno, acho que disse todas. A Revista Espírita. E a Revista Espírita. E a Revista Espírita, exatamente. Ou seja, mas essencialmente os 5 livros. E a Revista Espírita. Não sei quem disse, mas houve alguém que disse assim: para nós podermos ter uma noção de espiritismo, devíamos ler a codificação pelo menos 7 vezes. Pelo menos 7 vezes, para termos uma noção do que é espiritismo. E pelo menos 3 vezes a Revista Espírita. Corrijam-me se eu estiver enganado. Mas penso que foi com o Divaldo Pereira Franco, em que no início dele entrar na doutrina espírita, Joana, ou um espírito, disse assim: lê o livro dos Espíritos. Foi Joana, minha irmã, já li, lê o livro dos Espíritos. Já li, lê o livro dos Espíritos. Lê o livro dos Espíritos. E nós lemos uma vez, de carreirinha, já somos espíritos, já temos a informação toda. E quando nós temos exemplos de pessoas que são exemplos para nós, que nos dizem categoricamente o que é que eles fazem para ter noções do que é o espiritismo, vimos nós embandeirar a desculpa a expressão, de que sabemos do espiritismo. Meus amigos, para finalizar exatamente isto, não há dúvidas, que não haja dúvidas com nenhum de nós. Havendo contradição, ou seja, é a doutrina espírita. E eu até digo mais, eu vou ser ousado, eu vou dizer mais. Comecem por ler a codificação. E não comecem por ler os livros das obras subsidiárias. Ai, o romance prometido, ai, a renúncia, ai, isto, ai, aquilo, o Céu e o Inferno, Paulo Estevam, são livros excelentes, ninguém está a pôr isso em dúvida. Mas comecemos pela doutrina espírita, até para podermos perceber os outros. O nosso lar, ai, que livro maravilhoso. Quem é que consegue entender o nosso lar se não ler a codificação? Codificação, Kardec, acima de tudo. Acima de tudo, Deus acima. Sendo a doutrina espírita a solução para tantos males, por que razão, após quase 200 anos depois de Kardec, assistimos a tantos conflitos a nível mundial, ainda relacionado com a questão da moral? Eu vou começar por responder. O que é que fariam a Jesus se ele voltasse à Terra? Quando ele cá esteve, crucificaram-no, perseguiram-no, colocaram-no numa coroa de espinhos e mataram. Ele o que é que veio ensinar? O perdão, a tolerância, o amor. Se passaram 2024 anos, e como é que está a sociedade? O que é que lhe fariam se ele cá voltasse fisicamente? Eu acho que o silêncio nos está a preocupar. Porque toda a gente se está a interrogar uma coisa que muitas vezes já tem ouvido. Desta vez não seria crucificado numa cruz e outro com uma bomba ou qualquer outra coisa destruindo-nos da mesma forma. Portanto, a doutrina espírita, os ensinamentos de Kardec, que se chama, que nos veio trazer o cristianismo redivivo, não é mais continuar a tentar ensinar às pessoas algumas coisas que na época Jesus não pôde ensinar, porque a humanidade não estaria ainda preparada para entender, mas que ainda hoje continuam a maior parte das pessoas a negar. Portanto, ou não aceitar. Basta
O não fazer, o continuar. Nós dizemos, não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Ninguém, ou a maior parte das pessoas, não está permanentemente em estado de alerta para isso. E por isso faz muitas coisas aos outros que não quer que lhes façam. Portanto, se continuam-se a destruir, continuam-se, o que é que o processo reencarnatório nos ensina? Vamos ter que resgatar por experiências desagradáveis em vidas sucessivas. Portanto, e isso continua a acontecer. O homem não cumpre, não tem estado interessado e não está ainda disponível para aceitar os ensinamentos e a verdade de Jesus. A doutrina espírita não tem conseguido passar a mensagem a um número suficiente ou numa dimensão suficiente para que alertasse cada vez mais as pessoas que as experiências que vão ter, se nós vamos escolher aquilo que semeamos, a humanidade continua a semear mal, vai colher mal. Não vamos obstar à evolução do planeta. Provavelmente muitos poderão não ter já condições para permanecer a habitar o planeta. Mas isso são consequências do ritmo, a liberdade individual, a capacidade de entendimento que cada um tem e que segue consoante a sua própria matriz e a sua própria vontade. Portanto, tarde ou mais cedo, todos lá vamos despertar. Portanto, reinará um dia na Terra a paz e a harmonia. Jesus também disse que não veio à Terra para... Portanto, iria provocar algumas dissidências, algumas violências. Portanto, para despertar as consciências, despertar os homens. José Augusto, na busca da verdade na filosofia espírita, como entender o umbral, de acordo com as questões, e aqui a missão específica, questões do 11 a 17 do Livro dos Espíritos. Antes de responder essa questão, Rosa Amarela, peço desculpa, mas deixe-me só lembrei-me. Há uma passagem, um pastor evangélico que disse isso. Se Jesus viesse à Terra hoje, matávamos Jesus em nome de Jesus. E outra coisa que é muito importante, o que são 200 anos? Se nós tivermos em conta isto, Jesus veio à Terra, quando começaram a surgir os evangelhos, quantos séculos passaram? 200 anos, a doutrina é intemporal. E Deus espera. Relativamente à nossa questão, peço desculpa. Rosa Amarela, peço desculpa. É preciso nós termos uma noção de que não está lá criado um quadro chamado umbral. O umbral somos nós que o criamos com a nossa mentalização dos nossos conceitos que temos cristalizados na nossa mente. Nós é que nos atraímos para lá. Ok? Ou seja, não é um local que foi criado para os espíritos menos bons ou maus. Não. Nós, pela nossa maldade, pela nossa ignorância, pelo nosso comportamento, nós cristalizamos e vamos criando imagens, vamos criando ideias de sofrimento, de dor. E que nós, pela lei da afinidade, nós juntamos. É a mesma coisa que, repare, imaginemos isto. Estou eu aqui e a Filipe e o Zé Mané. Ok? A Filipa está em paz, está numa alegria enorme porque aconteceu a pequeno cãozinho ali e ela está ali toda feliz, porque sabe que o cãozinho está bem. O Zé Manel está feliz da vida porque qualquer coisa, não importa. E eu estou aqui ao lado deles, e cometi um crime. E algo que eu fiz de uma forma inesperada, até daquelas atitudes que a gente, meu Deus, o que é que eu fiz? E agora estou aqui ao lado deles. Eles estão em paz, eles estão no céu, eu estou no inferno. Ou não será verdade? Então são criações
17. Está lá a dizer exatamente isso. O purgatório, o que é o purgatório? São as nossas criações que nós fazemos, as nossas situações de dor, de sofrimento que nós vamos criando para nós. Então, deixe-me ver outra vez a pergunta. Como entender o umbral? O umbral é isso mesmo, meus amigos. É como o céu. Depende do nosso nível de consciência. Se nós fizermos bem, se nós formos caridosos, se nós se formos pessoas altruístas, de pensamentos positivos, nós estamos no céu. É exatamente. Aqui, pensamentos positivos, eles dois estão no céu. E eu estou aqui a penar no inferno porque a minha consciência está-me a remoer. E estamos atrás da mesma mesa. Então, qual é a ideia aqui? Qual é a proposta que a doutrina espírita muito sabiamente nos ensina? Mudemos o nosso panorama mental. Mudemos o nosso panorama mental. Que procuramos fazer um esforço. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. Esqueça. Mas o esforço que nós investimos em nós, em nos queremos tornar melhores todos os dias, ser melhor hoje do que fomos ontem, ser melhor amanhã do que somos hoje, vai-nos criando o céu. Agora, quando nós negligenciamos o nosso comportamento, nós desrespeitamos a lei e desrespeitamos as relações, o que é que nós estamos à espera? Mas não é assim, porque tinha que ser assim. Meu amigo, Deus é infinitamente justo e bom e as suas leis agem de acordo com a nossa atitude. Ponto final. Então, o umbral é a zona umbralina, sim, mas não é algo que foi lá criado por... Não, nós é que nos criamos, nós é que nos metemos no lodo. Ok? Não é um local circunscrito. E no Livro dos Espíritos, não sei se é 1011 ou 1012, que está exatamente a dizer isso. São criações que nós fazemos. Okay? Na verdade, esta próxima pergunta daria para os dois oradores. Considerando que na época em que o Espiritismo foi codificado, o que predominava era o positivismo, ou seja, todo o conhecimento válido era a experiência sensorial, como entender agora o Espiritismo, considerando a ciência da física, partículas, a mecânica quântica e o estudo da pineal? Eu vou começar por o estudo da glândula pineal. Começo por já dizer que eu não sou médico, não tenho nenhuma formação na área clínica, mas é um tema que me interessa bastante. Quem colocou esta pergunta, se quer efetivamente ter respostas para isto, eu citei 2 livros. Tenho aqui um deles, A Face Oculta da Medicina. Se há, do Dr. Paulo César Frutuoso, se há alguém que verdadeiramente, por aquilo que me tem sido dado a ver, se interessou por um estudo e o desenvolvimento e explicações do que é a glândula pineal, qual é a nossa função do nosso corpo, foi o Dr. Paulo César Frutuoso e um outro médico que é o Dr. Sérgio Oliveira, que inclusivamente, se não foi nesta casa, ele já esteve em Portugal e eu assisti inclusivamente a uma formação feita por ele em Viseu. E esses são estudiosos, são profissionais na área clínica e uma palestra deles, uma informação, um livro deles, não deixa margem para duvidar. Não é o caso aqui, mas não é o meu caso, que não tenho realmente formação disso. Mas voltamos sempre na ciência da física da partícula e com a mecânica quântica, e hoje em dia, quando nós navegamos na internet, aparecem muitos sites, muitos portais com muita informação sobre estas coisas públicas, e se nos dermos ao cuidado, sem ser tendencioso, de ir lendo algo daquela informação,
e comparando-a com aquilo que é, ou aquilo que nós podemos obter com a doutrina, com a leitura das obras da codificação, com a leitura da doutrina espírita, nós vamos sempre cair numa matriz, que é a informação meramente científica é importante, mas nós não podemos deixar aliar-nos da parte moral, do conhecimento moral, da nossa sensibilidade moral. Portanto, como eu disse logo na primeira resposta, eu até escrevi aqui, porque as frases às vezes falham, a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. E muitas vezes, quando nos remetemos única e exclusivamente aos conceitos e às definições da física de partículas e da mecânica quântica, queremos reduzir-nos a um pouco de cegueira, no sentido em que depois não aceitamos que há coisas para além daquilo que ainda a ciência consegue explicar. Tem-se vindo a notar a existência de dois lados no espiritismo, ou no movimento espírita, para ser mais preciso. Um mais ligado a Kardec, à codificação, e outro mais religioso, igrejeiro, ligado a certos autores. Se todo o movimento valorizasse mais a codificação e Kardec do que outras obras, não haveria um movimento mais coeso sem estas duas fações? Eu já respondi a essa questão um pouco. É Kardec. A Kardec é evidente que se nós realmente... Eu, essencialmente, isto tudo não estou a dizer, é mesmo Kardec, é a codificação. Mas, essencialmente, é preciso vontade para seguir. É preciso, não é força de vontade, é vontade de fazer força. E muitas das vezes, porque aí está cheio de força de vontade. Isso força de vontade, olha, cheios de boa vontade estão as pessoas que estão aqui. As pessoas que cá estão extraídas com boa vontade estão aqui. É essencialmente isso. Ou seja, nós lemos a codificação, mas se nós lemos a codificação e não tirarmos daí fundamentos para nós realmente colocarmos em prática aquilo que a doutrina nos ensina, nós nunca nos tornamos melhores. Então, a doutrina torna-se mais coesa e os espíritos tornam-se mais coesos estudando, mas praticando. No cotidiano. Na família. Saber aturar a mulher. Saber aturar o marido. Saber aturar os filhos. Saber compreender. Ter paciência. Não é? E a doutrina espírita, sabermos termos a capacidade de olhar para a pessoa amada e dizer assim: já não serves para grande coisa, mas eu não posso viver sem ti. Isto é amar. Isto é amar. E para amar, nós precisamos realmente de ter conceitos. Porquê? Porque isso é que nos dá a estrutura emocional, dá-nos a estrutura espiritual para momentos de adversidade. Eu fiz a pausa, há razões para isso mesmo. Eu fiz a pausa e isso dá-nos, a doutrina espírita dá-nos a estrutura para isso mesmo, para nós termos alguém ao nosso lado que exige muito de nós e nós não desistimos. Porque aprendemos, por força da doutrina, a perceber e a perseverar, porque é isso que faz e consolida um lar. Isto dentro do contexto familiar, dentro da célula familiar. Então, é a codificação espírita. É. As outras obras, igrejeiras ou não igrejeiras, isso não está em causa, mas as outras obras são opiniões dos espíritos, dos médiuns, não importa aqui.
A codificação é ciência, foi elaborada, foi codificada por Kardec, pelo método filosófico, científico, e que nos traz consequências morais. As consequências morais é o que é? É a prática de uma fundamentação que nós acreditamos. E se nós verdadeiramente acreditamos, nós investimos tudo, pomos a carne toda no assador para cumprirmos os preceitos de Kardec. Vamos terminar com uma última questão, escrita em forma de carta, com uma letra muito bonita, e que, resumindo, diz assim: como ajudar a combater essa saudade das pessoas, dos entes queridos que perdemos, que às vezes leva à depressão? Como é que o Espiritismo ajuda a combater essa saudade? Sabemos que esse é um dos motivos que traz muita gente ausente. Vou colocar a questão aos dois oradores para terminarmos. Os alunos de primeira casa. Portanto, a saudade é recíproca. A saudade é recíproca. Ainda tivemos há poucos minutos um exemplo de uma companheira da Federação Espírita Portuguesa que referiu que tinha perdido a mãe há uma semana e, portanto, naturalmente, tem umas recordações e manifestou algum sentimento de saudade. Toda a gente, de uma forma geral, vê a mãe, pelo menos eu vejo a minha, ou vi a minha, e ainda continuo a ver, como uma amostra do amor de Deus na Terra. Portanto, às vezes vamos mitigar a saudade. Portanto, e a doutrina espírita mitiga completamente, porque nós não perdemos ninguém, apenas nos afastamos temporariamente. O afastamento da Terra não é assim tão grande, porque eles visitam-nos nos sonhos e às vezes estão ao nosso lado, em momentos que podemos não nos aperceber, mas estão. Eu até, se me permitem, vou partilhar convosco. Fez ontem e hoje, 8 dias, decorreu num centro em Viseu, na Serra, a preparação da Romaria Chico Xavier, na qual a associação que eu pertenço esteve integrada. Na quarta-feira, na reunião de quarta-feira, no trabalho mediúnico, numa das comunicações, já no final do trabalho, veio alguém, um colega, que não esteve lá, portanto, nem sabia verdadeiramente como é que decorreu, e que ela começa por dizer: sabes onde eu estive no fim de semana? E eu respondi: sei. Bem me parecia que tu deste conta. E quem era? Era a minha mãe, que tinhas que esteve lá, também foi lá, foi visitar, acompanhou nesse trabalho. Portanto, a doutrina proporciona-nos muitas formas de combater a saudade, dá-nos a certeza de que nos reunimos quando chega o nosso momento de regressar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Os ensinamentos da codificação são explícitos e muitas das comunicações que são obtidas em trabalho é isso demonstram. Eu vou responder de uma forma mais sucinta, mais direta, sobre o ponto de vista. Eu acredito que isto tem a ver exatamente com a fé que nós vamos ter na vida para além da vida. Eu vejo a partida desta forma. Eu há 5, 6 anos, eu tive a minha filha, tal de Museu, foram para a Inglaterra. Para a minha esposa foi qualquer coisa de terrível. Para mim. Ou seja, porquê? Porque eu sabia que eles iam e que a gente estava em contato. Eu vejo a morte física desta forma. Ou seja,
Não é uma Deus, é uma até já. É uma até já. E isso, quando nós temos esta certeza, quando nós temos esta convicção, a dor é menos doída. Nós encaramos a partida porquê? Porque nós vamos nos ver. Nós vamos nos ver. E isto é só a doutrina espírita nos proporciona este conforto espiritual. Porque ela nos explica exatamente como nós devemos ver o que é vida para além da vida. E ver a vida para além da vida, porque todas as religiões espiritualistas veem a vida para além da vida. Mas a doutrina espírita tem uma visão bela, belíssima, extraordinária do que é a vida para além da vida. Não é só chegar lá, é uma dinâmica de vida, uma socialização muito mais perfeita do que a que nós temos aqui, uma interação muito mais perfeita. Então, e Kardec coloca no livro dos Espíritos assim, quando a gente se agarra muito a isso, parece que estamos com pena do prisioneiro entrar em liberdade. É como se nós tivéssemos aqui um familiar que está preso, por qualquer razão, e acabou a pena, vai ser libertado. Nós, não queremos, deixa de ficar na cadeia. Não é? O que é que nós temos que ver? E pode parecer difícil de interpretar isso se nós vimos como homens e mulheres, mas coloquemos sob o ponto de vista espiritual. Procuramos subir um pouquinho acima do nosso conceito humano. E nós vamos ver que deixa de ser tão doído. Porquê? Porque a pessoa só perdeu o corpo. Só perdeu o corpo. Não houve tempo para fazermos todas as questões colocadas e agradecemos mais uma vez a participação. Houve aqui algumas questões que nós percebemos que foram feitas pela mesma pessoa. Pelas participações dos nossos oradores que agradecemos, um ponto ficou bem claro: é preciso estudar a doutrina espírita, é preciso ler a codificação. Mas, tal como disse Paulo Tarso, um senador romano, a verdadeira comprovação vem para o nosso coração. Ou seja, vai ser o próprio Jesus que vai vencer as nossas resistências àquilo que está escrito na codificação. E quando lemos a codificação, nós podemos lê-la de duas formas, tal como quando lidamos com a dor. Ou com revolta e a querer contestar tudo o que lá está, ou com resignação e vontade de conhecer, a tal vontade que falava José Augusto. Então, queríamos dizer que qualquer questão que não tenha ficado respondida, os oradores, dirigentes das casas espíritas que participam no evento, estão por aí, portanto, não fiquem com dúvidas, aproveitem os momentos de convívio também para conhecer e aprender mais e questionar aquilo que não, eventualmente, pode não ter havido a oportunidade aqui para ser colocado. Muito obrigada a todos e um bom almoço para todos.